Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, esteja no seu, no meu, dos nossos corações. Estamos aqui neste domingo para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e eu louvo a Deus por este privilégio que nós temos de podermos estudar a Palavra de Deus. Queridos, nós estamos chegando ao final de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e nós louvamos a Deus pela bênção, pela graça que nos é concedida, de podermos estudar a santa e gloriosa Palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por você que acompanhou a gente todo esse tempo, foram nesse trimestre 13 lições que hoje estamos encerrando, a 13ª lição, e estudamos lições importantes para a nossa vida, com relação à família, Então, a lição sobre relacionamento em família que estudamos durante esses 3 meses, com certeza contribuiu para o crescimento da nossa família, para a nossa maturidade, como pais, filhos, avós, não é verdade? Então nós só temos que louvar a Deus pela bênção de podermos estudar a palavra do Senhor. E a lição de hoje, meu amado, fala sobre a amizade de Jesus com uma família em Betânia, Então nós vamos estar tratando desse assunto, sobre amizade, como é que vai as nossas amizades, até onde a nossa amizade vai pelas pessoas que somos capazes, de realizar pelas nossas amizades, pelos nossos amigos. E então eu sou muito grato a Deus por poder compartilhar com você a lição de hoje, que é a 13ª lição, Vou mostrando aqui para você a 13ª lição. E eu louvo a Deus, porque você esteve conosco durante todos esses 3 meses, no rádio, na TV e aqui no nosso canal no YouTube. Você que está aqui no canal no YouTube, eu peço a você que, por gentileza, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu joinha, ou assim, mas é importante você manifestar a sua opinião sobre o que nós fazemos, sobre o trabalho que nós estamos realizando, E então isso vai nos ajudar e muito, na aprimoração do trabalho que nós fazemos aqui, tanto no rádio quanto na TV, quanto aqui no canal do YouTube, Querido, a amizade de Jesus com uma família em Betânia. Este é o assunto que estamos abordando hoje. E nosso textuário está em João 11, versículo 5, que diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, E a verdade prática da lição, queridos, é a seguinte: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então é importante vermos isso aqui. Dentro da família, a amizade, com Jesus evoca isso, evoca comunhão. Somos amigos de Jesus, então temos comunhão com Ele, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Queridos, o nosso texto bíblico está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 ao 42, e João, capítulo 11, versículo 5 e o versículo 11. Nós vamos proceder à leitura da palavra do Senhor, tá bom? Então, veja bem o que nos diz aqui a palavra.
E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. No capítulo 11 de João, versículo 5, diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E no 11 diz: Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha, amados, nesta lição, temos como propósito abordar o tema da amizade da família cristã com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Jesus é nosso amigo. Cremos, amados, que essa amizade com Jesus estimula a amizade entre os membros também de nossa família. Então, a vontade do nosso Senhor, do nosso Salvador, é que a família cristã cultive uma verdadeira amizade, tal qual a família lá de Betânia cultivava com ele. Veremos que a amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro torna-se uma imagem da amizade que a nossa família também pode desfrutar com Jesus nos dias de hoje. Tá, queridos? Então, é muito importante atentarmos para a lição de hoje, tá bem? Então, a lição também tem objetivos que nós queremos apresentar para você, tá? Os objetivos da nossa lição, que são 3. No caso aqui, explicar a vida social de Jesus. Olha, Jesus tinha uma vida social, como nós também temos uma vida social. Nós não vivemos isolados de tudo e de todos, né? Nós temos nossos amigos, nós temos os nossos parentes, nossos familiares, nós temos os nossos, ou o nosso patrão, ou nossos funcionários, né? Então nós temos uma vida social, nós estudamos, ou nós trabalhamos, né? E então o primeiro ponto da lição, o primeiro tópico é explicar a vida social de Jesus. Como era a vida social do Senhor Jesus? E o segundo é elencar os frutos da amizade com Jesus. O que nós podemos colher dessa amizade com o Senhor Jesus? Olha, nós temos amigos e há amigos que nós colhemos bons frutos dessas amizades e há outros amigos que nós só perdemos, né, com relação a essas amizades, né? Então, os frutos da amizade de Jesus. E o terceiro ponto é ensinar lições que nós podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia, tá? Então, como aquela família desfrutou da amizade de Jesus, dos frutos desta amizade, nós também iremos desfrutar. Amém? Então, meu amado, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a direção do Senhor para o análise desta lição e que nós possamos sair dessa lição amadurecidos. Querido Deus e nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, podermos estar, meu Deus, estudando a Tua Palavra. Que o Senhor, meu Deus, esteja presente nas nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, também nos protegendo. E todos que estão na TV ou no rádio, ou no nosso canal no YouTube,
recebam, meu Deus, a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja, amado, o nome do Senhor nosso Deus, e eu creio que o nosso Papai do Céu nos trará muitas bênçãos nesta manhã. Amém, amados? Então, vamos para o nosso primeiro ponto da lição, né? Mas antes disso, quero falar para você que a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Eu não consigo conceber que alguém consiga viver sem amigos, sem ter amizade com alguém, não é verdade? E nesta lição nós estudaremos a relação de amizade, né, de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. E nós vamos ver, amados, que essa família hospedou nosso Senhor Jesus em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na sua vida cotidiana. De fato, amados, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Somos amigos de Jesus, você é amigo de Jesus, Deus abençoe esta amizade. Bem, o primeiro tópico da lição, amados, é a vida social de Jesus, né? E quando nós falamos aqui em vida social, a gente lembra da nossa, não é verdade? Como que é a nossa vida social, né? Nossas amizades, né? Nossas viagens, nossos passeios, nosso trabalho, nossa vida na igreja com os nossos irmãos e etc, não é verdade? Então, amados, Jesus ele foi um ser social, uma pessoa social. Jesus tinha uma facilidade de se socializar com as pessoas muito grande, tá? Jesus foi criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré. E Jesus ele desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa, né? Como você, seus filhos, né? Seus netos, como a sua esposa ou seu esposo. Jesus ele desenvolveu relações pessoais, tá? Tanto quanto você e eu, tá? Como qualquer pessoa normal. Então, como filho mais velho e obediente aos pais, tá? Ele, Jesus, acompanhou José e aprendeu também a profissão de carpintaria, né? Que era a profissão de seu pai adotivo, né? De José, tá? Então, no relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as pessoas de dentro da sua família, quanto as de fora, né? Os clientes que iam lá na carpintaria de José, né? Os colegas da escola, né? Os vizinhos da rua onde ele morava e assim por diante, tá? Então, é importante ver que Jesus convivia com pessoas, né? Tanto de dentro da sua família quanto as pessoas de fora. E Jesus estabelecia também amizades. Então, queridos, depois de deixar a casa de sua mãe, Jesus se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, Jesus peregrinou por toda a terra da Palestina. Fazendo o quê? Pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação do seu ministério e estabelecendo grandes amizades, né? Jesus fez grandes amizades com o povo. Não é à toa que multidões o seguiam. Não por acaso, né? Nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamareis servos, mas tenho-vos chamado amigo. Aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, também no versículo 15, ele diz assim: olha, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho feito conhecer. Vocês são meus amigos, porque tudo quanto o meu Pai tem passado para mim,
eu também tenho compartilhado com vocês. Olha, os verdadeiros amigos compartilham as boas novas, compartilham as boas coisas. É incrível e não dá para a gente conceber que sejamos amigos de alguém e tenhamos as boas novas do nosso Pai Celestial e não compartilhamos com os nossos amigos. Então, que amizade é esta que nós não compartilhamos as boas coisas que acontecem conosco? Não é verdade? Eu aceitei Jesus no meu coração como meu único e suficiente Salvador, tenho muitos amigos, mas não compartilho essa experiência com os meus amigos. Jesus aqui dá esse exemplo, tá? Eu já não vos chamarei servo, mas tenho-vos chamado amigos. Mas por que isso? Ele disse, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu tenho compartilhado com vocês. Tenho feito vocês conhecerem tudo isso. Outro ponto importante da vida social de Jesus, amados, é a questão aqui da casa hospedeira, né? Havia aqui uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma amizade bonita com o Senhor Jesus. Você sabe quem era essa família? Era a família de Marta, Maria e Lázaro, tá? E aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 1 e 2, né, nós vemos isso, tá? Então, pessoal, é importante nós entendermos, né, a questão da amizade. E quando nós temos amigos, nós sempre temos pessoas dispostas a nos hospedar por onde nós vamos, por onde passamos. Sempre alguém abre a porta da sua casa, né, para nos receber. Toda vez que Jesus ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera em que a família hospedava o nosso Senhor de maneira acolhedora, carinhosa. Eles sentiam prazer em hospedar, né, o Senhor Jesus Cristo ali na sua casa. Olha, amados, Jesus ele foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro o acolhimento especial para o seu chamado. Então, o episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é quando nosso Senhor foi com os seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria, assentou-se aos pés do Senhor Jesus, né? Sentou ali para ouvir Jesus. Aí nós temos isso aqui em Lucas, né, 10, 38, 39, que diz: aconteceu que indo ele de caminho entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra, tá? Então, certamente, Jesus aproveitava essas caminhadas em missão, né, na obra missionária que ele realizava, para visitar também os amigos. Então, esta era a vida social de Jesus. Ele tinha o seu ministério, né, que era muito puxado, mas ele também tinha os seus amigos que, de quando em quando, ele passava por ali para visitá-los, tá? Então, essa é a vida social do Senhor Jesus Cristo, tá, queridos? Então, a palavra-chave da nossa lição de hoje é amizade. Você tem muitas amizades? Como são essas amizades que você tem? Você tem compartilhado com os seus amigos as boas coisas que Deus tem proporcionado para você? Não é verdade? Jesus nos ensina aqui
que ele compartilhava tudo quanto o Pai, tudo quanto ele recebera do Pai, ele compartilhava com os seus discípulos. E nós muitas vezes temos recebido bênçãos, né? O Senhor nos tem abençoado na nossa vida física, espiritual, financeira, social, mas nós guardamos só para nós. Nós não compartilhamos, não testemunhamos, não falamos das boas novas do nosso Pai Celestial. Amados, a família em Betânia recebeu Jesus em sua casa. Somos amigos de Jesus? Como é que Jesus está? Jesus está em nossa casa? Temos recebido Jesus de maneira gostosa, alegre, satisfatória? Bem, querido, o segundo tópico da lição fala sobre frutos da amizade com Jesus. Frutos da amizade com Jesus. Primeiro ponto, presença real do Filho de Deus. Olha, quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, eles entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação, social. Era muito mais do que isso. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Aqui em Mateus 10, versículo 40, fala que quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, eles estavam recebendo o próprio Deus nas suas casas. Olha, querido, significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos. Receber a Jesus é isso, né? Aos seus mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Essa foi a experiência desta família amiga de Jesus. O fruto da amizade com Jesus é tremendo, é grandioso, amados, tá? Então nós não podemos esquecer, disto, tá certo, meu amado? Então, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis é maravilhoso e é o que produz a amizade que temos com Jesus Cristo, tá? Ainda falando sobre frutos da amizade com Jesus, vemos que quando temos esta amizade, né, com Jesus Cristo, esta comunhão, né, nós vamos também ter desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus, amados, converge em quê? Em adoração, em contrição e também em quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores do Evangelho citam atitudes distintas de Maria. Que Maria era irmã de Marta. E por 3 vezes o Evangelho ele cita, essas atitudes, que eram atitudes de Maria em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, nós vemos em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, para ouvi-lo, Olha a atitude de Maria. A outra irmã, a Marta, foi cuidar dos seus afazeres, preparar a comida, limpar a casa, organizar, né? Mas Maria foi para os pés do Senhor Jesus. Muitas vezes, amados, nós estamos na igreja, até reunidos, né? Mas não estamos aos pés do Senhor Jesus. Não é verdade? Estamos preocupados com tantas coisas, é com a cadeira que está para ali, é com alguma coisa que está desorganizada, é porque o irmão não sentou direito, é porque tem alguém com uma roupa que não é uma roupa apropriada para o culto, e etc. Estamos preocupados com tantas coisas e deixamos de estar aos pés do Senhor Jesus para ouvir a sua palavra. E tinha esta, diz aqui, amados, 10:39, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Olha,
Segundo, na ocasião de tristeza pela morte também do seu irmão Lázaro, né, que nós temos aquele episódio que Lázaro morreu, né? Ela lançou-se também aos pés de Jesus e chorou as suas tristezas. Tá? Aqui em João 11, verso 32, diz o seguinte: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E por fim, por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, um perfume caríssimo, ungindo seus pés e enxugando-os com os seus cabelos. Aqui, amados, a lição é muito clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com Ele. Quando nós recebemos Jesus nas nossas vidas, nós desenvolvemos um relacionamento profundo, tá? Com o Senhor Jesus, um relacionamento profundamente espiritual. E isso é importante analisarmos qual é o nível, qual é o grau do relacionamento que nós estamos tendo com o Senhor Jesus. Então, sobre os frutos da amizade, nós vemos o quê? E nós temos a presença real do Filho de Deus nas nossas vidas. Nós também desenvolvemos a nossa vida espiritual, temos um desenvolvimento espiritual especial, né? E terceiro ponto, serviço concreto, tá? Olha, se com Maria nós aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta nós aprendemos a importância do serviço em família, né? As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Jesus. Ela queria fazer tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, queria que Jesus se sentisse bem, né, na sua casa, queria oferecer a Jesus uma hospitalidade de primeira qualidade, uma hospitalidade especial. Era um modo de Maria agradar a Jesus por meio das obras que ela estava realizando. Então, amados, aos que condenam a atitude de Maria, essa atitude mais ativa de Marta, digo, com relação a Jesus. É bem verdade, amados, que ela foi admoestada pelo Senhor quanto aos serviços desproporcional e não esquecer do que é necessário, né? E o Senhor diz: olha, Maria escolheu a melhor parte. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Então, quando a família, amados, estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Então, em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem contudo esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual, tá? Então aqui em Lucas 10, 40, 42 diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosas e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que você tem escolhido na sua vida social, na sua amizade com Jesus? Qual é a parte que você tem escolhido? Às vezes nós nos dedicamos inteiramente ao serviço, à arrumação, à ornamentação, tá?
a embelezar o templo e etc. E nos esquecemos de ouvir Jesus falar conosco. Meu amado, a família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos, não é? Então, não esqueça disso. A família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. Amados, você está tão ocupado, muitas vezes, né, fazendo algo para Jesus, que deixa de passar momentos de comunhão com Ele. Você está muito ocupado, né, varrendo o templo, lavando o templo, espanando o templo. Você está muito ocupado ajeitando o som. Você está muito ocupado com a posição das cadeiras. Você está muito preocupado com as crianças que correm no templo. Você está muito preocupado com os carros que estão lá fora no estacionamento. Você está preocupado com tanta coisa, né? Tudo isso é importante. Então, você está tão ocupado fazendo algo para Jesus que você deixa de passar momentos de comunhão com o Senhor Jesus. Existem momentos na nossa vida, queridos, que exige vivermos, estarmos em comunhão com Jesus, tá? No momento da palavra, no momento da oração, da adoração, temos que nos entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus, ir para os seus pés como Maria foi. Então, não deixe que o seu serviço, né, se transforme em algo que vise o seu próprio interesse, tá? Jesus não culpou Marta por estar preocupada com as tarefas domésticas. Ele só pediu que Marta, né, que ela estabelecesse corretamente as prioridades. Então é possível um serviço perder a essência, tornando-se um mero trabalho cheio de tarefas, totalmente desprovido de devoção a Deus. Então, amados, é importante você estar na casa do Senhor, e muitas vezes você se envolve com toda a obra material da casa do Senhor e esquece do espiritual, esquece da comunhão com o dono da casa, da comunhão com o Senhor. Então é muito importante nós atentarmos para essas situações, tá certo, amado? Olha, o nosso terceiro tópico é sobre as lições que nós aprendemos com a amizade de Jesus. Você tem alguma lição que você poderia mencionar, que você aprendeu com a amizade que você tem com Jesus? Que você pode mencionar para alguém, compartilhar para alguém sobre a sua amizade com Jesus Cristo, tá? Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Uma história de amor, por exemplo. A história da amizade de Jesus com essa família, amados, nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro, eles eram fiéis discípulos de Jesus. Eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo o que o Senhor Jesus ensinava. E por isso, eles reverenciavam a Jesus de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eles eram amados por Jesus. Aqui em João, no capítulo 11, no versículo 5, diz assim: ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Tá? Então diz aqui, Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. Aqui nós aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. Num lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Aqui na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra
e em verdade, tá? Então é importante, amados, termos esta relação com a nossa família, né, de amor, tá? Então nós aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã, tá? E que num lar em que se estabeleceu amizade com Jesus, não deve faltar o amor. Segundo ponto, com relação às lições que nós aprendemos com a amizade de Jesus, é compreender o outro. Isto aqui é muito difícil. Entendermos o outro, compreendermos o outro, não é verdade? Então nós vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Precisamos entender isso. Na igreja, nem todo mundo é José e nem todas as mulheres são Marias. Existem Martas, está entendendo? Existem perfis diferentes. Todas estão servindo ao Senhor, mas têm perfis diferentes. Então nós vimos que Marta e Maria, elas tinham perfis diferentes, tá? Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos, né? Então, uma agia mais com o coração e a outra agia mais com as mãos, tá? Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. A outra era mais sossegada, mais tranquila, tá? Era mais contemplativa, mais silenciosa. Entretanto, amados, ambas recebiam Jesus com alegria e com honra, tá, queridos? Então, em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes uma das outras, e é preciso ter a disposição para conhecer e compreender e também administrar de maneira sábia e também respeitosa a personalidade de cada membro da família. Isso também se aplica à igreja. Está entendendo, amado? Então, talvez esse seja o maior desafio do amor em nossas casas, tá? Talvez esse seja, sim, o maior desafio. Olha, ainda sobre as lições que aprendemos com a amizade de Jesus, nós aprendemos aqui a ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso ela acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual da sua vida. Então não podemos cair nessa falha. Amamos a Cristo, queremos dar o melhor para Jesus, mas não podemos esquecer do nosso lado espiritual, de alimentar a nossa alma, de alimentar o nosso espírito. Então, amados, Marta acabou esquecendo de priorizar também a parte espiritual da sua vida. E foi isso que o nosso Senhor Jesus mostrou a Marta, quando disse que ela andava distraída com muitos serviços, né? Olha, Marta, você está distraída, você perdeu o foco, você está envolvida com muitos serviços, você se concentrou com as mãos, com os trabalhos das mãos, você esqueceu, está esquecendo da comunhão, está esquecendo do espiritual. Então, naturalmente aqui, Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, a sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Então, amados, nosso Senhor aqui ensina que a vida não é só trabalho. A vida não é só trabalho, só ganhar dinheiro, acumular riqueza. Não é só atividade. Pois nem só de pão viverá o homem,
É o que diz a palavra de Deus. A vida também tem a ver com o equilíbrio da nossa alma e do espírito. Pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, não é? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Diz aqui Mateus 4:4. Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos parar para ouvir Jesus falar conosco. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Assim, amados, em pouco tempo nós não teremos mais o fervor espiritual. A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja uma vida profunda, produtiva e abençoada e também abençoadora. Amém, querido? Então, veja bem como está sendo a sua vida social, como está sendo a sua vida espiritual. Queridos, Jesus tinha um relacionamento longo e próximo com Maria, com Marta e com seu irmão Lázaro, tá? Então, amados, é importante atentarmos para esta grande amizade, né? Os versículos 1 e 2 do capítulo que lemos foram escritos por João para nos lembrar de quão próximo Jesus era da pequena família lá de Betânia. E para nos ajudar também a perceber que quando Maria recorreu a Jesus, ela o fez com absoluta confiança de que Jesus responderia imediatamente. Afinal, Lázaro era aquele que tu amas, um amigo próximo, um amigo precioso. Os versículos 1 e 2 também são dirigidos a nós, amados, para aqueles momentos em que nós oramos por alguma necessidade desesperada e importante, tá? Uma mãe ou um pai cujo filho sofra de uma doença fatal, o desemprego, né, que de repente nos ameaça, né, com a perda, às vezes até do nosso lar, tá? Procurarmos Jesus com esta fé intensa, com a certeza de que Jesus, nosso amigo, que nos ama, vai nos responder, vai atentar para as nossas necessidades. Não é verdade, amados? Então, gente, presta bem atenção, né, na mensagem desta lição. A importância desta lição que encerra esse trimestre para todos nós. A amizade de Jesus com uma família de Betânia. Como é que está a sua amizade com Jesus? Tá? A sua amizade, a sua família é amiga de Jesus? A sua família tem sido acolhedora, tem acolhido Jesus? Lembre-se que dentro da família a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos, não é? Então, amados, é importante nós atentarmos para isso, tá bom? Então, nesta lição, né, nós vimos aqui propósitos, né, pontos que foram abordados, né, com relação à amizade, que nos deixa maravilhados, não é verdade? Então, aprendemos que a relação de amizade de Jesus com Maria, com a família lá de Betânia, pode ser real também nas nossas famílias. Quando nós cultivamos uma relação sincera, uma relação verdadeira com o nosso Senhor. Nós podemos desfrutar do mais precioso relacionamento familiar, agregado de amor que brota, né, da relação com Jesus. Então, queridos, jamais esqueça, tá, de cultivar uma perfeita comunhão com o Senhor Jesus. A vida social de Jesus, né,
Jesus foi um ser social, né? Teve amizades, relacionamento com pessoas, convivência com pessoas, né? Vimos Jesus sendo hospedado, né? Por pessoas, por famílias, Jesus sendo recebido, né? Por famílias. Como é que nós estamos nos comportando com o Senhor, né? Com o nosso Jesus Cristo, não é verdade? E nós vimos aqui os frutos da amizade, né? Com Jesus, né? Tá? A presença real do Filho de Deus na nossa casa, né? Na nossa vida, tá? Importante isso, né? E essa presença na nossa casa, na nossa vida, vai produzir um desenvolvimento espiritual profundo, né? Em todos nós, tá? E lembrar que do nosso serviço, precisamos prestar serviços ao Senhor, mas não podemos esquecer também de adorá-lo, de manter esta comunhão, de alimentar a nossa alma, de alimentar o nosso espírito. Tá certo, amados? Então, queridos, não esqueçamos, né, que nós temos aprendido hoje lições maravilhosas com relação à amizade de Jesus, né? E precisamos ter essa história de amor com Jesus Cristo, como esta família de Betânia teve. E olha só o que eles escolheram, né, dessa história de amor, não é verdade? Com Jesus Cristo. Precisamos aprender a compreender o outro, né? Tá? Cada um de nós temos perfis diferentes e precisamos entender cada um. E precisamos também ponderar quanto aos cuidados da vida, né? Sermos cuidadosos e tudo mais. Então, meu amado, estamos aqui chegando ao final desta lição, tá? E não vamos esquecer que a nossa amizade com Jesus implica em ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando nós precisamos de conforto, que nos consola quando precisamos de consolo, quando estamos chorando, né? A família que cultiva a amizade com Jesus, essa família vive na dimensão do amor. Essa família procura compreender os outros membros da família e essa família pondera os cuidados dessa vida. Então, a família cristã, né, com Jesus, tem o privilégio de desfrutar da sua presença real no dia a dia. Portanto, amados, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Vamos cultivar esta amizade cada dia, cada vez mais, não é verdade, amados? Porque o Senhor Jesus, Ele nos ama e Ele quer o melhor para todos nós. Tá certo, meu amado? Então, Ele cuida de você. Meu amado, estamos chegando ao final. Vamos fazer uma revisão aqui no conteúdo da nossa lição para a gente poder encerrar a lição de hoje, né? Tá certo? E lembrando, né, que a próxima revista já está em mãos, né? E no próximo domingo já é a primeira lição do próximo trimestre. Tá certo, amados? Então, vamos aqui para a revisão do nosso conteúdo. Olha, querido, como era formada a família em Betânia, que era amiga de Jesus? Tá? A Bíblia nos apresenta aqui que a família era formada por Marta, Maria e Lázaro, né? Não é isso? Tá? Se não for, você coloca aí no comentário, tá? Segundo ponto, segundo a lição, o que Marta, Maria e Lázaro descobriram e entenderam em Jesus? O que essa família descobriu? O que essa família entendeu a respeito de Jesus? Você consegue lembrar na lição? Tá? Então, segundo a lição, Marta, Maria e Lázaro descobriram algo importante em Jesus. Se você verificar aqui em Mateus 10, 40, diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, o que eles entenderam é que essa relação com Jesus, com o Salvador, era mais do que uma mera relação social, uma amizade normal. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Quando você tem essa amizade com Jesus, não é uma amizade comum,
sabe, uma mera relação social. Quando você tem essa amizade com Jesus, você tem o Filho de Deus dentro da sua casa, no seio da sua família, dentro do seu coração. Tá certo, amados? Amém? Terceiro ponto, em que converge a amizade de uma família com Jesus, né? Tá? Então, a amizade de uma família com Jesus converge em quê? Se somos amigos de Jesus, nós vamos nos tornar adoradores. Então, converge em adoração, em contrição, em quebrantamento espiritual, né? E foi o que aconteceu, nós vimos acontecer ali na casa daquela família ali em Betânia, né? Então, amados, o quarto ponto é: à luz da história da amizade de amor com a família de Betânia, o que nós aprendemos sobre o amor em nossa própria família? Tá? Você já parou para pensar? Hein? O que você aprende com esta história, tá? Com relação ao amor, sobre o amor em sua família? Olha, queridos, nós aprendemos uma coisa muito importante, né? Aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a nossa relação em família, né? O amor é o sentimento que deve nortear a nossa relação em família, tá? Se nós não tivermos amor em família, nossa família vai virar realmente uma catástrofe. Quinto ponto: que tipo de ambiente deve ser o ambiente da nossa família? Tá? A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja uma vida produtiva, seja uma vida abençoada e seja uma vida abençoadora, né? Então, nossa família deve ser o ambiente, né, em que a nossa vida com Deus seja potencializada. Se eu não tenho paz dentro da minha casa, se eu não tenho meios de consagrar, de orar, de jejuar, de buscar dentro da minha casa, com a minha família, fica difícil potencializar a minha vida espiritual. Não é verdade? Então, o ambiente da minha casa deve ser um ambiente propício para a potencialização da minha vida espiritual, né? Para que eu possa ter uma vida social produtiva e também abençoada. Tá certo, querido? Então, meu amado, estamos aqui, né, chegando ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e eu quero aqui agradecer você que estudou todo esse trimestre, que participou com a gente, né, todo esse trimestre da nossa lição, tá? Foi o segundo trimestre deste ano de 2023. Nós louvamos a Deus, agradecemos aos amados irmãos, né, também da CPAD por esta revista abençoada, né? A você, meu querido, que estudou conosco durante esses 3 meses de lição. Foi um grande desafio, não foi fácil, né? A gente gravar, a gente editar, muitas vezes aconteciam dificuldades, a internet, às vezes o computador, problemas, mas nós temos enfrentado toda essa situação porque temos um compromisso de falar do amor de Cristo. E eu quero pedir para você que me ajude, em nome do Senhor Jesus, a divulgar esta lição com outras pessoas. Então, você pode ser meu parceiro missionário. Olha, amigo, através desse trabalho nós temos chegado em tantos lugares diferentes, né, em redor do mundo, tá? E quero agradecer o pastor Antônio Cantundo, lá em Moçambique, que acompanha a gente, que nos apoia, né? E pela sua amada igreja ali. Quero agradecer a coordenação da nossa igreja lá em estado de Amapá, né? O bispo Silvio Ney, com todos os pastores que apoiam, que compartilham com os seus membros. Quero agradecer o trabalho da nossa igreja também, os irmãos líderes aqui no estado do Pará. E a você, meu querido, que tem compartilhado as nossas lições,
Se você ainda não faz isso, se junte a nós, seja um missionário junto comigo. O desejo do meu coração é apenas levar as boas novas do Senhor Jesus. Lembre, nós somos uma família, a família cristã. Não somos uma placa, somos uma família. E se você é a família cristã, divulgue também, me ajude, tá? Se inscreva no nosso canal. Eu preciso aumentar o número de inscritos, porque quando eu aumento o número de inscritos, o YouTube mesmo já nos ajuda na visualização. O nosso canal vai aparecer mais, né? Quando for digitado algum assunto relacionado ao que nós tratamos, o nosso canal vai aparecer. Eu preciso muito da sua ajuda, tá? Meu amado, queremos e precisamos aproveitar a oportunidade que nós temos de levar o Evangelho até os confins da terra. E se eu tenho chegado em alguns lugares distantes daqui, fora da nossa nação, é porque alguém tem nos ajudado e estamos chegando até lá, tá? Então faça isso, nos ajude, tá? Então quero agradecer a todos que acompanham a gente. Quero fazer um convite muito especial para você. Daqui a pouco, às 7h30, eu estou lá na sede da Comunidade Batista Cristã, ministrando esta mesma lição presencial. Lá nós temos um grupo de alunos, né, em que estudamos a lição, em que essa lição ela é interativa. Você vai aprender muito mais ali com a interatividade dos alunos. E se você quiser ir lá, você mora aqui em Santo Antônio do Tauá, nosso endereço é a Travessa Magalhães Barata, ali próximo à Escola Aloysio Chaves, não tem erro, tá? Você vai ver logo lá um prédio de 2 andares, a frente toda de vidro, e ali nós estamos aguardando você e será um grande prazer receber você ali para compartilharmos a palavra de Deus juntos. Se você não pode ir à escola dominical, à noite nós temos o culto da família, um culto muito abençoado e abençoador, para abençoar a sua família. Às 19 horas, todos os domingos, nós estamos ali, como também em todas as comunidades batistas cristãs no Brasil, nós estamos ali também reunidos para cultuar ao Senhor. E eu faço um convite a você para estar lá participando também desta abençoada reunião em nome do Senhor Jesus. Também quero convidar você para terça-feira. Toda terça-feira nós temos campanhas abençoadoras. Tem transformado vidas, restaurado vidas, e eu convido você a participar de uma dessas campanhas. Toda terça-feira às 19 horas, no templo sede da Comunidade Batista Cristã, aqui em Santo Antônio do Tauá, no estado do Pará, como também em todas as nossas igrejas no Brasil. Você é convidado a participar e receber a bênção de Deus na sua vida, tá certo, meu amado? Então, esse convite eu não posso deixar de fazer, tá? Também, toda quinta-feira nós temos reunião de células. Se você tiver dificuldade de achar uma célula, você pode entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp é 0 operadora 91 984 56 2206. 0 operadora 91 984 56 2206. Teremos o maior prazer em atender você, enviar o endereço de uma célula ou de uma das nossas igrejas. Você quer visitar, quer conhecer a Comunidade Batista Cristã, você está tendo dificuldade de localizar, nós mandaremos a localização para você, tá? Basta você entrar em contato conosco, tá? Então, meu amado, fica com Deus, que Ele te abençoe grandiosamente. Estenda sua mão agora, vamos agradecer. Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela bênção, pela graça, pela vida. Te louvamos, meu Deus, por esta manhã abençoada em que estudamos a Tua Palavra. E agora, Pai eterno, abençoa todos que estudaram conosco, que compartilharam esse vídeo com outras pessoas. Abençoa, Senhor, estas vidas, guardando-as e protegendo, Senhor. Pai amado, se estiverem enfermas, cura. Se estiverem tristes, alegra o coração. E assim, meu Deus, dá a Tua bênção, dá a Tua graça, dá a Tua paz, Senhor. Que nós possamos ver, meu Deus,
vidas sendo transformadas através do Evangelho, do poder do Evangelho, que é a salvação para todo aquele que crê. Muito obrigado, meu Deus, por estas vidas que hoje assistiram à lição da Escola Bíblica Dominical, que nós possamos aprender a cultivar a nossa amizade com Jesus Cristo. Esta, Senhor, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Até a próxima lição.